de que é uma campanha só para falar de entregar uma oferta ou o dinheiro em si para ajudar a igreja, mas não é esse o objetivo. Óbvio que nós entregaremos uma semente no dia 5, na próxima semana, mas o objetivo aqui é que você possa renovar a sua mente e entender o que é a prosperidade que vem de Deus. Quantos querem a prosperidade que vem de Deus? Porque existe a prosperidade que vem de Mamom. E qual que é a prosperidade que vem de Mamom? É aquela que nos leva a servir o dinheiro, que nos torna escravos do dinheiro. Mas não é isso que nós queremos. Nós somos servos de Cristo. Amém? Então o Senhor diz que nós servimos a Deus ou nós servimos a Mamom. Essa escolha é nossa. Esse mundo já escolheu. Esse mundo serve a Mamom, mas nós não podemos ser influenciados por isso. Quer dizer que Deus não quer que você prospere? Pelo contrário, é o que nós temos ensinado e compartilhado. Deus quer que você prospere, mas há uma maneira de prosperar segundo Deus. E hoje então eu quero compartilhar sobre esses 7 degraus da prosperidade. Gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos esse tempo aqui de palavra, que o Senhor nos edifique e possa nos levar a entender, compreender e andar na verdade do Senhor, a fim de prosperarmos segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Pai, é assim que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém, queridos. Então, quando nós falamos sobre 7 degraus da prosperidade, nós vamos então entender que há escolhas que vão nos levar à prosperidade segundo Deus. Quantos querem isso? Amém? Deixa eu ver aqui, quantos adolescentes tem aqui? Levanta a mão. Vocês querem ir lá hoje ou quer ficar comigo aqui? Pode responder, quer ir lá? Ok, pode ir então. Pensei que queriam ficar com o pastor hoje aqui, mas tá bom. Eu sei que eu sou amado por vocês. Pode ir lá. Se tiver mais algum adolescente, pode seguir, pode ir. Tem uma sala hoje para os adolescentes. Então, irmãos, quando nós falamos desse plano de prosperidade divino, podemos notar que há algo oferecido ao povo de Israel, e que da mesma maneira, esse plano que Deus ofereceu para eles, nós cremos que também o Senhor ofereceu para nós. Então diga para o seu irmão, há um plano de prosperidade da parte de Deus para você. Então, você sabe a história, Deus tira o povo de Israel, o povo hebreu do Egito, e tem um destino para esse povo que é Canaã, que é uma terra que mana leite ou seja, uma terra de prosperidade. Esse era o plano de Deus. Então Deus tira eles do Egito, eles ficam ali durante 40 anos no deserto, uma nova geração nasce, se levanta, e agora eles estão diante de Canaã. E aí então, diante de Canaã, Deus então dá algumas instruções para eles. E é sobre isso que nós queremos compartilhar nessa noite. A primeira instrução, o primeiro degrau da prosperidade que o Senhor passa para eles, é que nós devemos escolher fazer parte da sociedade divina. Deuteronômio 11, verso 10 ao 15 diz assim: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas a tua semente e a regavas com um pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor teu Deus, os olhos do Senhor teu Deus estão continuamente sobre ela, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei também erva no teu campo para o teu gado, e comerás e te fartarás. Então, esse texto que lemos é uma direção então de Deus para o seu povo diante de Canaã. Então, agora eles iriam acessar a terra.
E aí o Senhor dá uma instrução para eles. Qual a instrução que Deus dá? Olha, vamos juntos nessa. Vocês não vão entrar sozinhos. Vocês não vão viver essa etapa agora, só vocês. Não, eu vou com vocês. Então compreendemos que para desfrutar dessa Canaã de Deus, era necessário entender que isso é fruto de uma parceria. Diga parceria. Uma parceria entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Por isso eu te falo, você quer viver prosperidade nessa terra? Você precisa andar numa parceria com Deus. Posso ouvir amém? Você não pode caminhar sozinho, você não pode viver sozinho, não. Você precisa entender que o Senhor está com você. Nessa parceria, os olhos de Deus estão sobre Canaã. Nessa parceria, os olhos de Deus estão sobre você. Por isso, nós precisamos ter uma visão de sociedade. Alguém aqui faz parte de uma sociedade? Você é sócio de alguém? Levanta a mão. Ok, as pessoas aí nós temos. Então, você consegue entender um pouco melhor o que é essa parceria de sociedade. Então, na sociedade, cada um tem uma parte de fazer, não é assim? Cada um tem o seu papel. Na nossa sociedade com Deus, precisamos também entender isso, que há uma parte que é nossa, mas há uma parte que é de Deus. Ok? Eu preciso cumprir a minha parte, e Deus com certeza vai cumprir a parte dele. Então aqui Deus está chamando o povo para isso, ó. Eu sou com vocês, mas vocês precisam fazer aquilo que eu orientar vocês, fazer aquilo que é a minha vontade. Então, eu não posso caminhar sozinho, eu não posso achar que a prosperidade de Deus na minha vida vai vir porque simplesmente eu estou trabalhando. Não, nós contamos com a graça e o favor de Deus para prosperar, amém, querido? Você precisa contar com isso, sabe? As pessoas aí, todo mundo trabalha, alguns não, mas aqui o povo é trabalhador, sim ou não? Aleluia. Então, você vai comer do fruto do seu trabalho, mas você sabe, todos nós dependemos da bênção de Deus. E você precisa, nessa sociedade, entender o seguinte: Ele é o sócio majoritário, você é o sócio minoritário. Ele tem a maior parte, você a menor parte. Então você precisa ouvir dele, ser guiado por ele, consagrar a sua vida, os seus bens, a sua energia, os seus recursos na presença dele, amém? Então isso fala de uma sociedade. Uma sociedade há tudo em comum. Agora é triste ver que alguns, por causa da prosperidade que vem para a vida deles, ao invés de eles se aproximarem ainda mais de Deus, eles se afastam de Deus. Ou seja, Deus abençoou, Deus abriu a porta, mas acabou que porque prosperou, virou as costas para Deus. Aquela prosperidade que era para ser bênção, fez a pessoa agora ir para longe de Deus. Graças a Deus que esse não é o seu caso, amém? E nem vai ser, querido. Mas precisamos guardar o nosso coração, sim ou não? Por isso é necessário compreendermos que a verdadeira prosperidade vem dos céus, vem de Deus. E essa prosperidade de Deus na sua vida, na minha vida, ela tem um propósito. Tem um propósito. Que não é apenas essa era, mas também tem a ver com a eternidade. Porque quem trabalha, conquista apenas para essa terra, saiba, vai ficar apenas para essa terra. Mas quando nós juntamos tesouros na eternidade, nós vamos receber lá do Senhor a recompensa. Quantos creem nisso? Por isso lembre-se, o primeiro degrau é esse, você tem que estar em sociedade com o Senhor. Segundo degrau, escolha ficar na sua herança, sem jamais retroceder. Quando o povo entendeu e abraçou a sociedade com o Senhor, ele repartiu a terra, cada um para ali o seu povo. Então, Deus deu uma parte da terra para cada um. Deus deu uma herança, diga herança. Então, cada um tomou uma parte da terra, para poder então trabalhar nela, empreender nela, e com isso prosperar.
O Senhor chamou a porção que cada um recebeu de herança. Da mesma maneira, há algo que você recebeu da parte do Senhor. E é através disso que você vai desfrutar da sua prosperidade. Quantos creem? Então, há uma herança que Deus te deu. Há algo que o Senhor lhe deu. E nós entendemos que, ao falar de herança, isso também tem a ver com o dom que Deus te deu. Normalmente você vai prosperar em quê? Você vai prosperar no dom que Deus te deu. Então o que você é bom em fazer? Ah, pastor, eu sou bom para conversar com as pessoas. Eu sou muito simpático. Olha para quem está do seu lado, vê se ele tem cara de simpático. Simpática. Então talvez ele seja um bom vendedor, né? Uma pessoa boa para poder instruir as pessoas, cuidar das pessoas. Amém? Então, há pessoas que elas gostam, sei lá, de mexer com sistema, computador, tecnologia, e aí então ela quer, né, ela gosta daquilo, fica naquele mundo ali. Então ela tem um dom para aquilo. Ela detesta relacionamento, não gosta de ficar conversando com os outros. Então ela vai prosperar naquilo ali. Amém? Ou muitos, eles têm o dom para preparar uma comida, preparar um doce. Glória a Deus por esses irmãos, amém? Em época de jejum é um teste, mas glória a Deus pela vida deles. Então, provavelmente nisso também você pode prosperar. Quantos creem nisso? Então, a herança tem a ver com aquilo que Deus te deu. Não importa qual seja o dom que Deus te deu, qual a habilidade, talento que Deus te deu, mas saiba, através disso, você pode prosperar. Amém? Então avalie. Você não sabe, pastor, não sei qual que é o meu dom, para ajudar você, facilitar você. Pastor, até esses dias eu brinquei, né? O meu dom é assistir série da Netflix. Eu vou trabalhar na Netflix então. Vou ver se tem vaga lá. Não é bem assim, amém? Quando nós falamos de trabalho, é trabalho mesmo. Então, qual dom você tem? Qual a habilidade que você tem? Onde você flui? Para ficar mais fácil você entender, o que te traz alegria? O que te traz prazer? O que quando você vai fazer, é um trabalho, mas quando você faz, você é tão feliz fazendo, que se não tivesse salário, você mesmo assim estaria feliz. Você entende? Pastor, aí isso forçou, tem que receber o salário. Eu concordo, eu entendo. Mas você entende o que eu estou falando? Estou falando de você ter prazer no que faz, gostar do que faz, ser feliz no que está fazendo. Aí provavelmente está o seu dom. E é nisso que você vai prosperar. Posso ouvir o amém? Então, avalie. Onde você se sente realizado? Provavelmente, aí são pistas para você identificar onde está o seu dom, qual que é a sua habilidade. Terceiro, escolha não colocar limites na prosperidade que Deus te deu. Compreendemos que a vontade de Deus é que prosperemos. Agora, nós podemos também colocar uma tampa na prosperidade que Deus tem para fazer nas nossas vidas. O que é isso, pastor? É quando nós mesmos nos limitamos. Podemos colocar uma tampa na nossa prosperidade, sim ou não? Podemos. Podemos, quando nós ficamos tão confortáveis numa certa posição, que falamos, não, tá bom assim, estou feliz assim, estou nesse trabalho tanto tempo, estou com esse meu negócio aqui tanto tempo, estou feliz assim, pastor, tá bom assim. Só que você pode se acomodar nessa função, você pode se acomodar nesse trabalho, ao ponto de limitar a prosperidade que Deus quer trazer para a sua vida. E isso também é perigoso, sim ou não? Por isso que eu falo às vezes para os irmãos, o inimigo do melhor não é o ruim, o inimigo do melhor é o bom. Porque a gente se acostuma com o bom e não entende que Deus tem ainda algo melhor. Erga sua mão direita e diga assim, eu creio, Deus tem o melhor para mim. Amém? Então cuidado com a zona de conforto.
que é esse lugar que a gente fala, não, tá bom aqui, estou seguro, estou estável aqui nesse trabalho. Mas cuidado para você não limitar a prosperidade que Deus pode trazer, pode desenvolver na sua vida. Posso ouvir amém? Colocamos uma tampa também na prosperidade quando nós temos medo de trabalhar naquilo que é o dom que Deus nos deu. Então às vezes você percebe que tem um dom para algo, uma habilidade para algo, mas você tem medo, e se não der certo? E se eu tentar e não fluir? Sabe, irmãos, a vida passa tão rápido, melhor você tentar, não é mesmo? E se não der certo? Não deu, mas você tentou. Amém? Do que ficar naquele pensamento, se eu tivesse tentado há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, era oportunidade. Então assim, faça aquilo que você entende que deve ser feito. Você tem um dom para algo, uma habilidade para algo, mas vai mesmo com medo. Amém? Trabalhe naquilo que você entende que é o dom que Deus te deu. Colocamos também uma tampa na prosperidade quando nós buscamos a tão sonhada estabilidade financeira. Quem já ouviu falar sobre a estabilidade financeira? E aí você fala, não, eu preciso passar no concurso para poder ter uma estabilidade, ter aquela profissão. E de certa maneira é bom, sim ou não? Traz uma estabilidade realmente. Talvez você não possa ser desligado, mandado embora, né? Ainda que aquela função não exista mais, você vai ser realocado em outro lugar. Só que, de alguma maneira, isso pode também limitar a sua prosperidade. Há pessoas que por causa da estabilidade financeira, elas não correm riscos na vida. E muitas vezes, a sensação e o conforto ali da estabilidade pode te impedir de prosperar ainda mais. Percebe como é sério isso? Então cuidado. Estabilidade, por um lado, ela é uma bênção, mas ela pode limitar você. Ela pode impedir você de crescer. Ela pode impedir você de sonhar coisas maiores. Quantos compreendem isso? Por isso, cuidado para não limitar a prosperidade de Deus na sua vida. O que mais? Colocamos uma tampa na prosperidade quando não buscamos uma direção de Deus quanto à nossa prosperidade. Esse é um assunto que você tem que orar. Você tem que orar. A vontade de Deus é que os seus filhos prosperem. A palavra diz que Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Nós somos servos de Deus. Deus se alegra na sua prosperidade. Então, isso é um motivo de você orar ao Senhor, falar, Senhor, eu quero prosperar, eu quero avançar. Mas, infelizmente, há pessoas que elas se acomodam. Há pessoas que elas não buscam uma direção de Deus. Para elas, qualquer coisa está bom. E, infelizmente, vivemos dias, irmãos, hoje na nossa nação, vivemos dias que as pessoas, muitas pessoas, elas se acomodam com o tal do Bolsa Família. É ou não é verdade? Se você recebe, fique em paz. Não estou te condenando, não. Mas não se acomode com isso. Não se acomode com isso. Você vai comer do fruto do seu trabalho. Você vai prosperar do fruto do seu trabalho. Não é dependendo de ninguém, não. Não é dependendo de governo, não. Amém? A prosperidade, segundo Deus, é assim. Agora, pessoas que elas se acomodam, não, tá bom, cai lá, sei lá, 700, 800 reais por mês. Pelo menos eu fico em casa o dia inteiro, só descansando, aleluia. Só na vida boa. Oh, querido, o tempo está passando, e a vontade de Deus é que você prospere. Que você prospere. Então, cuidado, para você não limitar a prosperidade de Deus para a sua vida. Quarto degrau, escolha o adubo certo para a semente. A palavra diz, esse texto lá em Gênesis, pode passar por favor? 26, assim, sobrevindo fome à terra, além da primeira nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio da tua descendência todos os povos da terra serão abençoados.
Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Verso 12 ao 14 diz: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Aqui, irmãos, nós vemos que todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos crises e dificuldades financeiras. Aqui o texto fala que Isaque estava em Canaã, na terra que era uma herança, mas a fome veio, a crise veio, e quando vem a crise, vem a oportunidade para ele descer ao Egito. O que é o Egito? O Egito simboliza o mundo. Pode ser que em algum momento na sua vida cristã, no seu relacionamento com Deus, você passe por alguma crise, uma dificuldade financeira. Nesse momento, você não deve correr para depender de mamão, desse mundo. Não, você precisa continuar dependendo do Senhor. Posso ouvir um amém? Faça como Isaque. Isaque permaneceu na terra que Deus havia estabelecido para ele. Mas agora ele estava num momento de crise. E a instrução de Deus qual que é? Mesmo na crise, eu quero que você semeie. E aí a palavra diz que ele semeou. Então, irmãos, aqui nós entendemos que para você prosperar é necessário escolher o adubo certo para a semente. E qual que é o adubo? Diga assim: fé. Fé. Não tem como você viver a prosperidade de Deus na sua vida se você não crer. Isaque tinha uma palavra de Deus, e aí ele tinha que tomar uma decisão: viver pelo que os olhos estavam vendo. Estou numa terra de crise, numa terra de dificuldade, vou sair daqui, vou embora daqui, ou vou permanecer segundo a palavra de Deus? Ele permaneceu, semeou e colheu 100 por um. Amém, irmãos? Então, por causa de uma decisão, ele prosperou. Mas ele decidiu semear, correu o risco. Poderia semear e só perder as sementes, mas ele semeou. E porque ele creu e o Senhor o abençoava, porque isso faz a diferença total, irmãos, a bênção de Deus. Porque o Senhor era com ele, o abençoava, ele colheu 100 vezes mais. Portanto, a nossa prosperidade não é somente um roteiro que orienta a dar certos passos para que ela se manifeste. Diga assim: a prosperidade segundo Deus é espiritual. Amém? Dinheiro é um assunto espiritual. A prosperidade é um assunto espiritual. E é tão espiritual que o texto diz aqui que os filisteus o invejavam. Quantos querem prosperar? E quantos querem ser invejados? Ninguém, né? Mas deixa eu te contar, todo mundo que prospera é invejado. Se você quiser prosperar, esse combo vem junto, a inveja. As pessoas vão olhar para você com inveja. Então, nesse sentido, nós precisamos ser completamente resolvidos em Deus, amém? Se nos invejarem, é porque alguma coisa nós temos. Ninguém inveja quem não tem nada, não é verdade? E ninguém fala que está invejando. Pelo menos eu, como pastor, já estou aí mais de 10 anos aí na caminhada, nunca veio um irmão falar: pastor, ore por mim que eu estou cheio de inveja daquele irmão. Até hoje nunca apareceu, mas talvez um dia vai aparecer. Então ninguém fala: estou com inveja, mas a gente sabe que é algo que existe. Isaque prosperou e por isso ele foi invejado. Quinto degrau: escolha a generosidade como estilo de vida. Uma das características mais marcantes do nosso Senhor Jesus é justamente a sua generosidade, porque Deus é o abençoador mor. Ele abençoa tanto justos quanto os injustos. É ou não é verdade? Há muito ímpio aí que é próspero, porque ele aprendeu algo, porque ele tem feito algo. Então eu falo próspero de dinheiro, de ter dinheiro, não necessariamente ser próspero da prosperidade segundo Deus, amém? Porque a prosperidade que Deus dá, irmãos, é uma prosperidade que traz alegria, traz descanso, amém? Traz paz. O apóstolo Paulo diz que a prosperidade é para toda a generosidade coletiva e forma Cristo na minha vida. Vamos ler isso, 2 Coríntios 9, do 6 ao 15.
E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também. Ok, irmãos? Aleluia. E o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus pode suprir-vos de toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecidos em tudo. Diga isso, diga: enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Irmãos, há um propósito na prosperidade. Para que você quer prosperar? Se alguém te perguntar isso, você tem que falar: eu quero prosperar porque eu quero ser uma bênção. Amém? Você não pode ter visão da prosperidade como sendo algo apenas para si, algo egoísta, só pensando em si, na sua família. Não, a prosperidade segundo Deus é para abençoar você, obviamente, para você desfrutar, sim, mas para você também ser bênção na vida de outros. Por isso pessoas chegam e falam assim: pastor, para mim está bom, eu não quero prosperar mais do que isso. Deixa eu te contar, você é egoísta. Porque às vezes há pessoas que estão precisando de uma ajuda e você não tem condição de ajudá-la. Você está pensando apenas em si. Porém, quando você prospera, você pode abençoar outros, sim ou não? Esse é o propósito da prosperidade. O que é? A generosidade. Porque, irmãos, quando Deus quer abençoar alguém, Ele prospera outro. Você sabia disso? Eu já fui muito abençoado por outras pessoas. Pessoas prósperas, já fui abençoado por elas. Mas você sabe, chega uma hora que é você que se torna essa fonte para outros. Amém? Porque muitos falam: ah, pastor, eu gostaria tanto de ser abençoado, Deus levanta alguém para me abençoar. Não tem problema você orar por isso, não tem problema. Mas você deveria orar: Senhor, eu quero abençoar outros, eu quero abençoar essa obra. Deus, eu quero abençoar pessoas que eu sei que precisam, que estão com necessidade. Deus, eu quero abrir portas de oportunidade, de emprego. Faça-me prosperar. Amém? Ou seja, você vai ser resposta para outros. Então, entender que a prosperidade é coletiva faz toda a diferença para que isso não te afaste do Senhor. Quem acha que é rico o suficiente e não precisa de mais ninguém, mamão já tomou conta do seu coração. Por isso, cuidado, dinheiro é um assunto espiritual, e a vontade de Deus é que você seja generoso. Posso ouvir o amém? Deus é colocar recursos nas suas mãos com um propósito, e aí quanto mais Deus te dá, e mais você cumpre o propósito dele, sendo generoso, creia, mais ele vai te dar. Agora, se ele te dá um pouco, você fala: não, agora ninguém mexe aqui, está seguro, não dou para ninguém, é meu, e você toma aquilo, o que acontece? Seu coração agora ficou preso naquele dinheiro. Às vezes é pouca coisa, mas você já ficou preso, porque você não tem disposição de abrir as suas mãos e abençoar. A alma generosa prosperará. Amém, irmãos? Possamos aprender esse princípio espiritual. Quanto mais generoso você é, mais próspero você vai se tornar. Mas muitos têm medo de ativar a sua generosidade, de andar em generosidade. Por isso, reveja isso. Ande na generosidade que Deus te chamou. Sexto degrau, escolha ser fiel. Lucas 16, verso 10 ao 12 diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito.
Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Fidelidade é algo que tem que ser formado em nós. Se a minha e a sua prosperidade não produzem fidelidade a Deus, em algum momento essa fidelidade vai te afastar de Deus. Por isso, cuidado. Eu, como às vezes brinco com os irmãos, tem filho de Deus que Deus não prospera porque Deus é um pai sábio. Se Deus prospera hoje, amanhã ele está no mundo. Se Deus prospera hoje, amanhã ele esquece o caminho da igreja. Porque ele só sabe o caminho da igreja porque chega na hora do culto, ele fala: o que eu vou fazer hoje? Não tenho dinheiro. Vou para a igreja mesmo. Vou lá para o culto. Não é o seu caso não, amém? E creia, querido, mas você vai prosperar em nome de Jesus. Porém, guarde seu coração. E como é que você guarda seu coração? Quando você permanece fiel ao Senhor. Quando você e eu escolhemos ser fiéis, nós estamos nos capacitando para receber da riqueza celestial. Amém? Que essa é a que importa realmente. É na eternidade que veremos as verdadeiras riquezas. Quantos querem mais investimento da parte de Deus na sua vida? Quantos querem prosperar mais? Essa é a vontade de Deus para nós. Mas você sabe, o Senhor quer avaliar nosso coração. A gente muda quando prospera um pouquinho? Já conheci tantas pessoas que elas começaram tão bem, quando não tinha nada, mas começou a prosperar um pouquinho, já começa: pastor, não conte comigo, porque agora a minha vida está muito corrida, muitos compromissos, meu network é grande, é muito evento, muita festa, muita coisa da família. Mas quando não tinha nada, estava sempre disponível. Eis-me aqui, Senhor. Aí quando prospera um pouco, não estou mais aqui, Senhor. Não conte comigo. Mas não deve ser esse o caso. O seu caso, o meu caso. Porque nós queremos andar em fidelidade. Posso ouvir o amém? Eu gosto desse texto final que diz, né? Não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Sabe, um teste da fidelidade muitas vezes que Deus nos dá, é você ser fiel com aquilo que é do outro. Amém? O que é isso, pastor? É você fazer o melhor na situação que você está, mesmo não sendo algo seu, mas do outro. Então você trabalha lá em determinada empresa, e aí você pode falar: estou aqui trabalhando, mas o negócio não é meu mesmo, não vou fazer da melhor maneira não. O Senhor está vendo seu coração. Ele não vai te dar o que é seu, porque você não está sendo fiel com aquilo que é do outro. Quando você é fiel com o que é do outro, Deus vai te dar o que é seu. Amém? Então, o que Deus está te dando hoje para que você seja fiel? Para que você ande em fidelidade. Seja fiel e você vai receber a recompensa disso. Posso ouvir o amém? Sétimo e último degrau: escolha viver em alegria perene. A consequência desta vida próspera é viver alegremente com o que Deus tem lhe proporcionado. Os irmãos do louvor podem subir. Sabe, irmãos, viver em alegria é você compreender que o propósito de Deus passa assim também pela prosperidade na sua vida. Agora, eu me alegro nele. Eu me alegro na prosperidade que vem dele. Eu me alegro de ter Deus como meu sócio. Quantos se alegram com isso? Eu me alegro de ter recebido da parte dele uma herança, um dom. Eu me alegro na prosperidade que vem dele, na fé que vem dele. Eu me alegro em ser generoso. Eu me alegro nisso. Eu me alegro na minha fidelidade. Sabe, você se alegra em entregar o dízimo? Você se alegra em ser generoso na obra do Senhor? Você se alegra em servir ao Senhor com os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades? Amém, querido? Essa é a vontade de Deus para nós. Fique de pé no seu lugar.